Botafogo. E o Papão da Curuzu, Mário Paigo. O time do Papão tem uma campanha muito ruim, né? O Botafogo não vai ressuscitar o Papão de jeito nenhum, né, seu Mário Paigo? Rocha, nós esperamos realmente que não, né? Nós esperamos que realmente o Botafogo possa vir editando o futebol do Alan Al pra cá e o Botafogo realmente possa conquistar uma vitória. Mas eu vou dizer, viu, Rocha, não vai ser fácil, não. Hoje o Papão tem a estreia, né? O Paysandu tem a estreia de um novo treinador, Claudinei Oliveira, como nós falávamos no nosso destaque inicial. É um treinador rodado aí de Série B, Série C, né? Que fez vezes de boas campanhas, também outras campanhas muito ruins, né, nos times aí que dirigiu, inclusive na equipe do Botafogo, né, teve uma passagem não muito boa aqui pelo tricolor, né, e assim, mas sempre tem aquela motivação, né, Rocha? É aquela motivação de tentar tirar o time da situação em que está. Sabemos que o Paysandu é uma grande equipe, e eu me arrisco a dizer, viu, Rocha, do norte do país, né, da região norte do país é a maior equipe, né, com todo respeito aí ao Clube do Remo, né, mas eu me lembro do Paysandu disputando Libertadores, né, Rocha, disputando e ganhando do Boca Juniors lá na Bomboneira, né, com gol de Arley, né, então realmente o Paysandu tem muita história. O Paysandu várias vezes campeão da Copa Norte, campeão também lá do campeonato estadual, campeão brasileiro da Série C, Série B, enfim. Então é um time muito importante, né? E tá jogando, tem uma torcida muito grande ali, Belém é uma cidade muito grande, e vai pro tudo ou nada. Realmente é um jogo difícil pro Botafogo. Eu não me iludo com o fato da campanha do Paysandu estar onde está, né, para dizer que o Botafogo vai ganhar com facilidade. Eu não acho isso, né? Mas eu também acho, Rocha, que o Botafogo tem plenas condições de vencer o jogo. E falando sobre esse jogo do Botafogo, né, ele é muito... já chega a ser decisivo logo na 12ª rodada, né, porque se o Paysandu perder ou empatar, a diferença pode... O primeiro fora da zona pode subir para 9 ou 10 pontos. E chegando quase na metade na metade do campeonato, pode ficar difícil até de pegar isso aí de novo. Vocês já chegam sabendo qual o tamanho do jogo de amanhã, o Diogo? Sim, nós sabemos o tamanho do jogo de amanhã, a importância que é esse jogo para nós. Creio que estamos focados, estamos com o elenco bom. Creio que aí amanhã vai dar tudo certo. Creio que tem os nossos companheiros que estão aí, que vamos jogar, vai demonstrar, vai deixar tudo dentro de campo. Que o Paysandu, um clube desse, não pode estar na situação que está. E creio que é uma partida mais importante do ano para nós e vamos sair vitoriosos, se Deus permitir. Portanto, né, o jogador, qual é o nome dele? Diogo Oliveira. Pois é, jogador do Bordon. Quase o Botafogo trouxe esse jogador. Quase no começo do ano para o Pantera, mas acabou não vindo para cá. Exato. É isso, né, Pedro? Exatamente. Esse jogador também teve passagem no Pumas, passagem em clubes do Uruguai, é um atacante forte fisicamente, já o acompanhei em alguns jogos, né? Analisei bastante o perfil dele para enfrentar a equipe do Botafogo. É um atacante bem cabeça de área, ele sai um pouco para se movimentar, mas gosta da bola no pé, é um bom finalizador, né? O atacante Diogo Oliveira, ele é muito bom, fiquem de olho nele aí, Rocha. E a expectativa é grande, né? Hoje ele não começa titular, mas está disponível na equipe do Claudinei Oliveira, meu querido Rocha. Bom, a gente falava no programa da Hora do Almoço, deixa eu mandar um abraço para Elton Pimenta. Olha o relógio! Pimentinha, um grande abraço pro Pimentinha. Histórico. O Greg, que está aqui com a gente, é neto do Elton Pimenta, não é? Então, tá no DNA, né? A gente abriu a jornada esportiva e o Greg aqui disse, pô, eu nasci e cresci ouvindo isso, né? E hoje o Greg está com a gente aqui, que é o neto do Elton. Elton, um grande abraço para você, Elton. A gente vai querer bater um papo com você muito em breve aí, tá bom? Você que tem uma história fantástica no rádio de Ribeirão e a Rádio Jovem Pan News hoje voltando, uma rádio a mais
para transmitir o futebol de Ribeirão Preto, que nos deixa muito feliz, mas muito feliz mesmo. Grande abraço, Elton, grande abraço. Ricardo Oliveira, Rochinha, que horas que vai pro rádio? Já estamos no rádio, lá de Campinas, a família Lantes, Rochinha, parabéns, que incrível você voltar pro rádio. Esperei muito por essa data. Obrigado, Ricardo. Teodoro, tá lá, Teodoro Lima, tá lá em Uberaba, Uberlândia, Rochinha, parabéns. Você disse essa semana que a rádio vai pegar em Uberlândia. Vai, não agora, porque a gente precisa seguir um protocolo da Anatel. A rádio agora vai ter 6 quilos, vai trabalhar com 5, porque não se trabalha com limite máximo, mas já para janeiro a rádio terá 10 mil quilos. Nossa. E aí nós vamos chegar em Uberaba e Uberlândia, Teodoro. Por enquanto você está aí no Facebook, não é? Está aí no YouTube, mas você vai poder ouvir a gente aí na cidade de Uberlândia, Uberaba, Araguari. O Marcos Oliveira, 3-1 para o Botafogo. Rocha, a equipe de vocês está bem, com uma mudança de grande visão, uma ótima equipe, e esta data de sexta-feira, 13, vamos ouvir uma vitória do Fogão. Eu não tenho nenhuma superstição, mas a Jovem Pan News estreia no dia 13, numa sexta-feira. Mas bora lá, né? Que essa superstição seja para uma vitória do Botafogo, isso, né, seu Mário Baio? Exatamente, né? Essas coisas de... Eu digo, Rocha, que o azar e a sorte não existe, né? O que existe é competência, né? Existe capacidade, encontrando a oportunidade. É trabalho, né? E eu realmente creio nisso, né? E se o Botafogo conseguir imprimir aí um bom ritmo na cidade de Belém, vai sim trazer essa vitória para Ribeirão Preto. Legal, até porque se superstição ajudasse alguma coisa, campeonato baiano terminava sempre empatado. Exatamente. 2 campeões, o Bahia e Vitória. Exatamente. Porque o batuque lá é forte. Vamos lá pro nosso querido, o Matheus, né, que tá com a gente, o Bruno, que é o repórter da Rádio Cultura e traz um boletim completo. Gente, prestem bem atenção, porque o tá que top. Entrou, olha, o tá que top. tem de jogo é um outro Paysandu, hein? Mas dá uma olhada, Botafogo, só faltava não ganhar. O Paysandu não ganhou de ninguém na Série B até agora. Ninguém. E dá uma olhada, ou ouçam, né, esse boletim, o que o Paysandu tem de problemas para enfrentar o Botafogo. Bruno, Rádio Cultura, Belém do Pará. Um abraço pra galera ligada aqui no sonzão da Jovem Pan News de Ribeirão Preto. Eu tô chegando direto de Belém do Pará para falar das notícias do Paysandu Esporte Clube, o bicolor paraense, que continua em busca da primeira vitória na Série B 2025. Ela não chegou, por isso também que o Papão da Curuzu está na lanterna da competição, apenas 4 pontos. E para isso, nessa janela extraordinária, digamos assim, essa mini janela aí da última semana, terminou no dia 10, Paysandu aproveitou para contratar 10 jogadores já registrados, inclusive começam aí a estrear no Paysandu, inclusive alguns que já estrearam, né? Entraram no segundo tempo, como o caso do atacante Peterson, não é isso? E o Paysandu agora, então, vivendo essa expectativa também para os próximos jogos, as próximas rodadas. E claro, já começa de nome aí esse pacotão de contratações, os volantes Anderson Leite, Ronaldo Henrique, meias Denner e Wendel Júnior, atacantes Diogo Oliveira, Maurício Garcês, Peterson e Vini Faria. Agora essa galera toda aí tendo que se conhecer, tendo que se entrosar com o atual elenco bicolor. Detalhe que o atual elenco bicolor, além de ter tido poucas peças no planejamento mal feito, culminou aí na troca da gestão do futebol, a chegada do Frontini, a saída do Felipe Albuquerque, péssimo planejamento do Paysandu, tiveram ainda algumas saídas do elenco. O atacante, né, o ponta Matias Cavalieri, chileno, foi emprestado, vai jogar a Série C. O meia Cauã Rinkel, esse da base, foi emprestado para uma equipe do interior do Pará, o Castanhal, nas disputas de competição de base. Também as saídas do Giovanni Meia, né, que já deixou o Paysandu aí faz algumas rodadas.
o volante Joseph Espinosa, esse encerrou o contrato também, e os atacantes Borassi e Nicolas. Nicolas aí, grande nome do Paysandu em 2 passagens na carreira, mas não fez gol, não fazia gol, e aí acabou indo para o Criciúma. Além do técnico Luizinho Lopes, né, que caiu aí, fez um bom trabalho, mas como a bola não ia para o fundo da rede, ele também acabou indo embora, não é isso? Além das saídas, o Paysandu também conta com um departamento médico cheio, vários atletas aí fora de combate, né? E nesse cenário, justamente por isso, a equipe bicolor deve ter logo mais uma escalação que mescla aí o time alternativo, não é isso? Os que sobraram na equipe titular e, claro, alguns dos novos contratados. Provável 11 inicial aí, inclusive do técnico Claudinei Oliveira, que é outro estreante, né? Sem contar os 10 atletas, né? Contando com ele 11, Claudinei Oliveira vai estrear também no comando técnico do bicolor paraense. Chegou na segunda-feira, meio gripado, já deu o primeiro treino na segunda-feira, né? E vem aí trabalhando essa semana para o jogo de daqui a pouquinho. Gabriel Mesquita, goleiro, o titular Marcelo Nogueira no departamento médico. Na direita, dúvida, é a maior dúvida dessa partida. Ou o Heverson, lateral canhoto, que pode jogar improvisado, assim como no jogo passado, contra o Cuiabá, ou então o Edilson ainda meio baleado, ainda mais ou menos, que é da posição, mas não está 100% recuperado. No miolo de zaga, Luan Freitas e o Joaquim Novijo, e na esquerda, o PK. No meio-campo, Leandro Vilela, Matheus Vargas e Denner. Aí o Denner é uma das figuras novas aí desses contratados. O ataque com Rossi, o Búfalo, o Marcelinho na outra ponta, ponta esquerda, e o outro contratado aí, o Diogo Oliveira no comando de ataques. Mais uma esperança de gols, quem sabe, para ajudar o Paysandu a fazer gol aí logo mais na Curuzu. É isso, galera. Bruno Barbosa, aqui de Belém do Pará, Rádio Cultura FM, para a galera ligada no pré-jogo de Paysandu e Botafogo. Aquele abraço. Bom demais, hein? Grande Bruno, Rádio Cultura Belém, boletim completo. Não vou nem dizer que é um raio-x, é uma ressonância. Agora, o Claudinei não botou nenhum cara contratado pro jogo de hoje, hein? Estranho isso, né? É, estranho, né? Aliás, o Claudinei, viu, Rocha, deu uma observada nas redes sociais. Aí ele tava no Londrina e pediu demissão para treinar o Paysandu. O pessoal tava bravo com o Claudinei Oliveira lá em Londrina, né? Enfim. Vou te falar uma coisa. O Claudinei derrubou o Botafogo, né? Isso, 19 e 20. Claudinei derrubou o Botafogo. Foi o grande responsável por derrubar o Botafogo da Série B para a Série C. Né? Enfim, mas ele então foi contratado pelo Paysandu e nós observávamos até na escalação do colega aí, né, que nos passou, antes, obviamente, de sair a escalação oficial. Mas o que me chama a atenção, Rocha, é que o Claudinei Oliveira, ele em nenhum momento ele coloca algum jogador contratado, né? Todos os jogadores contratados, o Peterson, o Denner, o Diogo Oliveira, o Wendel Júnior, o Vini Faria, todos esses jogadores, Marcelinho, todos esses jogadores estão realmente à disposição dele no banco de reservas. Ele vai começar com aqueles jogadores que já vinham aí fazendo parte da escalação aí. Na verdade, Rocha, vendo a informação aqui, o Thalisson, número 6, zagueiro, né? Inclusive, não vou mostrar a imagem por conta dos direitos, mas a imagem do Thalisson, zagueiro número 6, ele é recém-contratado. Faz uma semana que ele chegou aí no Papão. Mas que vai jogar na lateral direita, né? Perfeito. Não na sua posição de origem, mas na lateral. Pra você ver como que realmente esse Paysandu é uma coxa de retalhos, né? Nesse momento. Mas é o único reforço. Caramba, e uma vitória do Botafogo era muito importante, né? Hoje, né? Vai pegar um adversário frágil, desesperado, precisando ganhar. Pressionado. Não ganhou nenhum jogo ainda no Campeonato Brasileiro. Sim. Olha só, Luiz Antônio Gelfuso, boa noite, a equipe. Estou feliz com a Jovem Pan, hein? Ganhou demais com essa parceria. Deus abençoe. Obrigado, Gelfuso. Juninho Precipessa, fantástico W Sports. Grande abraço, todo sucesso. Abre a câmera principal, Greg, para o torcedor conhecer o nosso estúdio, não é? A Jovem Pan, a gente tem um estúdio anexo a esse estúdio que a gente tem aqui, né? Olha que beleza.
A gente hoje, você sabe como é que é primeiro jogo. É igual você ir na casa da namorada pela primeira vez, né, Mário Baia? Exatamente. Você fica quietinho, sentado. Você não vai chegar abrindo a geladeira, né? Você vai devagar. Fazer xixi, você não vai. Exatamente. Você fica quietinho. Entendeu? A senhora, por obséquio, poderia me trazer um copo d'água, por gentileza? Entendeu? Então, hoje é o primeiro dia. O formato da transmissão não é esse, vai mudar. Não é porque esse é um ajuste que a gente está tendo, que a gente está fazendo, mas nós vamos seguir a transmissão no mesmo padrão da Jovem Pan News de São Paulo. Então, hoje é a primeira vez, sentado no cantinho do sofá, estamos chegando e tal, mas a gente já vai mudar isso, com certeza, para as próximas partidas. Amanhã, já no jogo do Comercial, a gente tem uma reformulação, jeito diferente de narrar o futebol e vai seguir os mesmos padrões da Jovem Pan News de São Paulo. Olha só, torcedor, que bom saber que você está conosco. Estamos na FM 107,5 para você. Em nome de BYD, conheça toda a linha BYD na Carlos Eduardo Consone. 1562 no Jardim Botânico, toda a linha super híbrida para você. Incrível, hein? O que se vende de carro híbrido tá de brincadeira. Para Balau Madeiras e Balau Revestimentos, o Botafogo tá pronto. Botafogo tá escalado. O pessoal tá perguntando do Marquinhos. Marquinhos começa quando? Tá liberado para jogar quando, Pedro, no Bota? Para o próximo jogo contra a Chapecoense, ele vai estar disponível ao Alan Al. Não foi relacionado, não deu tempo, né, de regularizar, de inscrever ele para esta partida contra o Paysandu, não viajou com o elenco. A esperança é que na próxima partida, Rocha, ele seja disponível informação lá então da pessoa do Botafogo. Então fala quem é o Marquinhos pro torcedor do Bota aí, conta. O Marquinhos, ele que é meio campista, 23 anos, né, tava jogando fora, me fugiu o nome do clube agora. Ele que ele gosta do setor criativo. Acadêmica de Viseu, né? Isso, lembrei, me desculpa, lembrei. Acadêmico de Viseu, segunda divisão portuguesa, fez 33 jogos na temporada 23-24 e fez 7 gols. E o Marquinhos, ele é um meia muito de criação. Ele é aquele que bota a cara na grande área, gosta de jogar com a posse de bola, quebra as linhas, tenta. É um setor completo de criação, acho. É um jogador para se ficar de olho, jovem, já jogou fora, como comentávamos, bem lembrou o Mário, na segunda divisão portuguesa, e em 33 jogos fez 7 gols. É um garoto habilidoso. Esperamos aí que se destaque com o Alan Al. Que bom, Donizete Carbonera, tá lá em Cravinhos, tá curtindo a W Esportes, estamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Precisa aumentar o som do rádio pelo aplicativo Rádiosnet. Vai ter outro narrador, Rocha, bom trabalho. O Pedro tá sendo preparado para ser o nosso narrador. A você que tá na Jovem Pan News, muito obrigado. Fabrício Fabriceira, boa noite, Jovem Pan News Ribeirão Preto. Olha que legal a galera, o jogo é difícil, hein? Lalinho Oliveira, boa noite, amigos. Ótima transmissão. Pedro Sampaio é fera. E obrigado, o Danilo irmão. Ferraldo. Abraço. Parabéns, Rocha. A equipe pelo novo momento, prosperidade. Eu fala alguma passagem ou jogo do aniversariante boiadeiro pelo Bota com Mário Sérgio, Nelson Bortolazzi e Raí. Que time do Botafogo. Boiadeiro que está completando 60 anos do dia de hoje. João Amaro, Jovem Pan News e W Sports. Essa equipe é nota 1000 pelo Brasil. Luiz Gustavo, que estúdio fantástico. Parabéns por tudo. Vamos, Bota! Que legal, que bacana. Temos mais informação aí, Pedro, desse confronto do Botafogo com o Paysandu ou não? As equipes estão aquecendo. Daqui 15 minutos vão entrar em campo, né, lá na Curuzu. E até um telespectador, Rocha, comentou aqui no chat também, falando, o Botafogo já venceu o Paysandu. Já venceu o Paysandu, mas não lá em Belém, né? Lá na Curuzu foram 5 jogos, 3 vitórias do Papão e 2 empates. Então o Botafogo pode quebrar, né, esse tabu. E a equipe também, né, de Belém, né, lá do norte, já ficou 25 anos sem perder para a equipe paulista, Rocha. Todos os dias ao meio-dia tem bate-pronto com a equipe de esporte Jovem Pan logo depois de Lincoln Fernandes, que começa às 10 da manhã com o Jornal da Manhã Jovem Pan. Balau Madeiras e Balau Revestimentos, sempre tudo para sua reforma ou a sua obra. Balau Madeiras, o braço forte para a sua obra. Seja um sócio torcedor do Botafogo Futebol Clube nas cativas. Se você já tem o seu, renove, seja um sócio do BFC.
A Unimed Ribeirão Preto está sempre entre os 50 melhores planos de saúde do Brasil. Para sua empresa, para sua família, tem Unimed Ribeirão com seu hospital e certificação internacional. Tonin Super Atacado, preço de atacado no varejo. 3 lojas em Ribeirão Preto, na Castelo Branco, também na Caramuru e também no Simeone. Botafogo tá pronto, tá definido, tá escalado. Vitor Souza, Jefferson, Erickson, Rafael, Melhorim e Riso, Gabriel Bispo, Sabete, Leandro, Marcel e Robinho, Cafu e Alexandre Jesus. O Paysandu tá pronto, Gabriel Mesquita, Thalisson, Luan, Joaquim, PK, o nosso Ronaldo Henrique, Leandro Vilela, Vargas e Marlon Rossi e Jorge Benites. O Mário Baio acha o time do Botafogo no papel melhor do que o time do Paysandu. Fala, Pedro! Também acho a equipe do Botafogo no papel melhor, né? Estudando mais um pouquinho a equipe do Paysandu, que eu recebi a informação aqui, Rocha, que teve mudanças na posição, tá? Mudaram um pouquinho o posicionamento de alguns jogadores, a maioria permanece igual, daqui a pouquinho já vamos informar quando repassarmos a escalação. Mas eu acredito sim que o Botafogo no papel, pelo que vem desempenhando ao longo do campeonato, pelo que vem fazendo, né? 3 jogos sem perder, o Paysandu ainda não venceu, e esta é a mesma equipe, né, que vinha jogando nessas 10 primeiras rodadas, né? Só mudou o Thalisson lá pelo lado direito, certo? Então, assim, na minha opinião, o Botafogo é superior até o momento à equipe do Paysandu. Rocha. Pois é, no futebol maior da W Sports. Alô, Luiz Gustavo, 2-1 pro Bota. Grande, Luiz. Se tem baio, tem 3 pontos na Jovem Pan. Olha, Marcelo José, que estúdio lindo, Rocha. Tá chique, hein? Luiz Gustavo, que estúdio fantástico. Parabéns por tudo. Vamos, Botafogo! Vamos, Tricolor! Pô, temos que fazer uma estreia da Jovem Pan News com uma vitória, né? Bonita, do Botafogo, né? Hoje, né, seu Mário? Ah, com certeza, né, Rocha? A casa já tá preparada, tudo arrumado, tudo bonitinho, né? A televisão bonita. Olha, eu vou dizer, Rocha, eu tô nessa cadeira aqui, vai ser difícil. O Botafogo e o Paysandu tratem de jogar a bola, viu, Rocha? Porque, né, um jogo quase 10 horas da noite, a gente vai acabar dormindo aqui, né, Rocha? Coisa linda. Pois é, esse é Mário Bago. A você, torcedor, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Jovem Pan News FM 107,5. Amanhã tem comercial a partir das 2 da tarde. O Leão vai enfrentar o time da Francana pela Copa Paulista. O Leão tá animado para essa Copa Paulista. Conheça toda a linha BYD Super Híbrido, é BYD. Carlos Eduardo Consone 1562. Já a bola vai rolar, já a bola vai rolar, já a bola vai rolar. Mas tem informação mais de Paysandu e Botafogo. Pode falar, Pedro. Teve mudanças, né? Estávamos analisando aqui, teve mudanças no posicionamento dos jogadores, né? O PK ia jogar de lateral esquerdo, o Claudinho Oliveira muda, vai jogar agora na zaga. O Vilela também jogava como meio-campista, agora vai jogar como zagueiro também. Teve bastante mudança, né? A gente vai colocar na tela também, quando repassarmos as escalações, eu vou informar certinho pro público, Rocha, mas houve mudança ali na posição, coisa tranquila, a gente repassa pra galera também. Daqui a pouquinho, 10 minutos para a partida Paysandu e Botafogo, Rocha. Dá uma olhadinha na televisão, pode abrir só um pouquinho, viu, Greg? Olha o tamanho da televisão, não tem jeito do narrador errar, né? Não dá, Olha o tamanho dessa televisão. Eu uso óculos, eu nem preciso de óculos, pois tá aqui perto. O tamanho dessa tela, né? Não tem jeito, né? Pois aí o Botafogo vai jogar todo de tricolor, não é? O Paysandu vem com as suas camisas claras e nas imagens, muito bem, Greg, obrigado. A gente não pode mostrar mais do que 20 segundos essa imagem aí, né? Do Botafogo, mas a casa tá cheia, hein, seu Mário Baio? A casa tá cheia, né? A Curuzu é um estádio pequeno, acanhado, né? Hoje na transmissão, hoje no Bate-Pronto, nós falávamos, né? A 200 metros do Baetão, que é o estádio do Remo, o seu rival aí. E realmente lotado, né, Rocha? A torcida aí vai empurrar a equipe do Paysandu, mas tem aquele detalhe, né, Rocha? Num determinado momento ali, se até os 15, 20, 30 minutos do primeiro tempo o Paysandu não fazer o gol, né, Rocha? Essa torcida aí acaba se voltando contra a equipe da casa. Pois é, aliás o Pedro falava da média de público do Paysandu, é gigante nesse Campeonato Brasileiro, apesar
da péssima campanha do time, né? Perfeito, acima de 26 mil telespectadores, torcedores em todos os jogos, né, da equipe do Paysandu, até a média em 11 jogos, a campanha péssima da equipe de Belém, mas a média de público, o torcedor tá fazendo sua parte, eu acho. A equipe não tem como reclamar do torcedor nos jogos da Série B 2025. Daqui a pouco tem pela Jovem Pan 107,5, tem Paysandu e Botafogo e você vai curtir pela sua Jovem Pan. No futebol maior da Jovem Pan, você sabe, todo dia, amigo, diga, tem pra você, bate pronto, o melhor programa de esportes de Ribeirão Preto, com muita informação pra você, torcedor do Bota e também do Comercial. Coladinho ao programa do Lincoln Fernandes, Jornal da Manhã, e logo depois do bate pronto de Ribeirão Preto, a equipe de São Paulo se une à equipe de Ribeirão e fala de Corinthians, de Palmeiras, fala de Santos, fala de São Paulo, fala sim, torcedor do futebol do Brasil e do mundo, Jovem Pan. A Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan, futebol é na Jovem Pan. Pra cima, Botafogo, pra cima do time do Papão da Curuzu, 9h35 vai começar o jogo e você não vai perder nenhum detalhe da nossa transmissão. Uma vitória do Botafogo é importante, Robinho volta a sair jogando, Mário Bago, Robinho volta a sair jogando, hein, Mário Bago? Que boa notícia pro torcedor do Bota, hein? Uma ótima notícia, né, Rocha? Realmente é um jogador que já vem aí de 2 anos, né, sofrendo com lesões, né, Rocha? E tem um detalhe, né, Rocha? Se o Robinho fizer gol hoje, né, ele vai cumprir aquela única lei que funciona aqui no Brasil, que é a lei do ex, né? Uma das únicas que funciona aqui no Brasil. E lá de Araçatuba, quem está conosco é o Nuir. Um grande abraço ao João Pedro Cita, ao Nuir, ao João Pedro lá de Araçatuba. Obrigado por estarem conosco. Rocha, a vitória de Estrega vem amanhã com o Leão, tá dizendo o Gelfuso. Luiz Gustavo, 2-1, o Bota hoje tem Bago a 3 pontos. O Daniel tá dizendo aqui, o Danilo, 3-0, Robinho, Alexandre Sabit. Tá botando uma fé danada, hein? Vamos lá, Fogão. Vamos lá, Tricolor, Jovem Pan 107,5. Tem mais informação do Pedro. Pedro tem muitas informações desse confronto. Fala, Pedro! Inclusive, Rocha, eu vou até pedir pro Gui já colocar aí na tela pra gente o confronto das equipes, né? Que foram 9 jogos, 3 vitórias da equipe do Paysandu, 3 derrotas e 3 empates. Teve mudanças, né, no posicionamento dos jogadores, né? Recebi a informação aqui, mandaram até mensagem no meu particular. Teve mudança no posicionamento, depois a gente vai repassar na tela pra você o histórico dos confrontos, Rocha. Dos 9 confrontos, 3 vitórias pra cada lado, 3 empates, né? A ordem aí, ano passado, 2024, né? Foram 2 jogos, ambos empatados por 1-1, né? E a última vitória do Botafogo em cima do Paysandu foi da 19/10 ali, 2-1. Informação traga pelo nosso grande Guilherme, viu, Rocha? Ele que me mandou no WhatsApp, tá aí na tela pra você. Daqui a pouquinho, 5 minutos para a estreia da Jovem Pan News, Botafogo e Paysandu, Rocha. 107,5, se tem futebol, a Jovem Pan News agora marca presença com seu programa ao meio-dia. Balau Madeiras e Balau Revestimentos. Para Balau é o braço forte para sua obra. Amanhã às 2 da tarde, a W Esportes e a Jovem Pan juntas estarão transmitindo o Comercial e Francana. O jogo é a primeira rodada da Copa Paulista. É o Leão rumo à Copa do Brasil, rumo também à Série D do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo também. O Comercial estreia amanhã e o Botafogo estreia na quarta-feira. Exato, contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, às 19 horas. Inter de Limeira que foi rebaixada no Campeonato Paulista, né, seu Mário Baio? Foi rebaixada realmente. Uma campanha muito ruim, né, Rocha? Foram 12 jogos, 6 empates e 6 derrotas. A equipe de Limeira vai amargar no ano que vem a disputa da Série A2. Meu Deus. Olha, eu vou falar um negócio pra você, hein? Com essa... Eu não sei exatamente qual vai ser a resposta da Federação Paulista com relação às 11 datas dita pelo presidente da CBF, Samir Chaldi. Ele diz que os estaduais para o ano que vem já terão 11 datas. Imagine como vai ser para subir da Série A2 para a Série A1. Vai ser difícil. Imaginem o que vai ser subir da Série A2 para a Série A1. Ou seja,
quem tá que fique, porque se cair com 11 datas de Série A2, meu Deus. Fatalmente eles vão fazer com 12 equipes, né, Rocha? Acho que não vai ter muito mais o que fazer, né? 11 datas eles vão criar ali um rebaixamento, induzir ali para cada vez ter menos equipes na Série A1. Fato é, né, Rocha? O futuro do futebol brasileiro está no Campeonato Brasileiro. Não resta a menor dúvida. Pois é, eu também acho isso, né? Eu também acho isso. Tá tudo pronto, o jogo vai começar. O jogo vai começar. Aliás, cá pra nós, né? O estádio da Curuzu, o estádio do Paysandu, não precisa ser maior do que isso, né? É evidente que na década de 70 havia a década da grandiosidade dos estádios. O Morumbi, né, muito grande, o Olímpico muito grande, o Beira-Rio muito grande. Hoje estádio grande não enche, exceção feita aos grandes, né? Exceção feita ao Palmeiras, por exemplo, é casa lotada, o Morumbi é casa lotada. Mas eu estou falando mais no caso do Botafogo mesmo de Ribeirão Preto, que hoje tem um estádio, que eu já vi 60 mil pessoas dentro desse estádio, em 1995, por conta das decisões do Campeonato Paulista, não é? Jogando em Ribeirão. Hoje, de acordo com os bombeiros, é 28 mil. A verdade é que o estádio para 15 mil pessoas está excelente, manutenção barata, fácil de cuidar, fácil de limpar, porque quando é que o Botafogo teve mais de 15 mil torcedores, por exemplo, num estádio que cabe 29 mil, né? Então esse padrão do estádio da Curuzu é o ideal, né? Um caixote bonitinho, apertado, galera fungando na beira do gramado, é isso, né, Mário Baio? É, com certeza, né, Rocha? E para jogos, vamos dizer assim, de menor apego, né? A exceção do clássico Repá, a exceção de uma final de campeonato, eu creio que a Curuzu aí tá de bom tamanho. Alô, Paulo Neves está no Rio de Janeiro, deseja uma boa transmissão grande, Paulinho Neves. A Vanessa Zagato está conosco, o Jogo Amário, o Luciano Jericó. Bora ganhar fogão, boa noite, Rocha. Um grande abraço, grande Luciano. Tá tudo pronto para começar o jogo. Aliás, a arbitragem é da onde, hein, Pedro Sampaio? Do Rio de Janeiro, né? O Alexandre Vargas Jesus tem 36 anos, né? Temos a média também, né, Rocha, como de praxe aqui. Agora na Jovem Pan News, fazendo a nossa tradição da arbitragem. Média de cartões, vermelho 0,83 e amarelo 5,67. A nona partida dele profissionalmente, Rocha. E a primeira nessa Série B e a partida dele em 2025. Vai começar o jogo, vai começar a primeira transmissão da Jovem Pan News. No rádio de Ribeirão Preto, acompanhando historicamente o primeiro jogo. Está de qualquer maneira o perigo. Tira a bola ali, o Leandro Maciel não tirou a bola. Olha o Papão, vamos Leandro Maciel. Só tá olhando o Maciel. Tá olhando o Maciel. Mais 5. A 50 minutos, a 50 minutos. Olha o gol do Paysandu. Gol! Paysandu! O Botafogo tomou um gol aos 45 minutos e meio do segundo tempo em Belém do Pará. É gol do Paysandu, é gol do Paysandu, é gol do Paysandu. 45 e meio do segundo tempo, finalzinho de jogo. Leandro Vilela marca o gol. Leandro Vilela marca o gol. O Paysandu vai obtendo a primeira vitória do Campeonato Brasileiro em cima de quem? Do Botafogo, que vive reabilitando os lanternas durante a sua vida. Há quem diga que o Vitor Souza falhou na defesa, mas eu falei durante a transmissão, Leandro Maciel não marcou ninguém, só cercou o jogador do Paysandu. O jogador do Paysandu tomou a bola do Leandro Maciel e construiu a jogada do gol. É do Paysandu, é do Papão, Pedro Sampaio. Depois de uma blitz sensacional da equipe do Paysandu, lá pelo lado direito, o cruzamento é feito. O camisa número 20, Denner, de cabeça, coloca a bola para o meio, no meio do Bispo e do Rafael Milhorim. Nas costas dos dois, chega com tudo Leandro Vilela, o jogador de 29 anos, 1,72 m, consegue fazer o gol com o pé direito. Embaixo ali do Vitor
Vitor Souza, a bola passa embaixo do seu braço direito, o gol vai ser validado, 1 para a equipe do Paysandu, que não marcava há 3 partidas. Em casa, tinha apenas 2 gols na competição, o terceiro contra o tricolor paulista. O Risso também bobeou na jogada, perdeu na disputa. 1-0 para a equipe do Papão. Rocha. Mário Baio. No momento em que a gente dizia que estava se desenhando empate no jogo, gol do time do Paysandu, Mário Baio. Pois é, Wilson Rocha. E dizíamos, né, que o gol só ia surgir se realmente houvesse ali uma falha. Vai lá, Rocha. Olha, o Botafogo vem para dentro da grande área. Complemente, Baio. A gente dizia que o Botafogo ainda tinha uma condição melhor até de abrir o placar, mas realmente uma falha ali, ao meu ver, Rocha, da zaga, né? O goleiro do Botafogo, Vitor Souza, pouco pôde fazer realmente, campo molhado, né? Bola encharcada, ele até resvalou na bola, mas o Botafogo acaba sendo castigado na cidade de Belém. Em festa ao estádio do Paysandu, lá na Curuzu. Quantos jogos eu transmiti aí. E olha a vitória do Papão. Primeira derrota do Alan Al, do Botafogo. Fala, Pedro. E de um lado, estreia com cara nova, Claudinei Oliveira conquistando a sua vitória. Lei do ex em forma de treinador acontecendo lá em Belém, lá no norte. 1-0 para a equipe do Paysandu. Inclusive uma equipe do Paysandu onde tentando criar bastante pelo lado direito. 1-0 para a equipe do Papão, Rocha. Um péssimo resultado, na minha opinião, para a equipe do Botafogo. Alan Al conhecendo o gosto amargo e que ninguém quer sentir, que é a derrota. Bom, o Botafogo nos últimos 10 minutos apagou, né, Mário Baio? Olha, Rocha, eu vou dizer que o Botafogo durante todo esse segundo tempo realmente foi um arremedo de time, né? Realmente hoje o Botafogo poderia colocar essa derrota aí na conta do seu meio-campo, que produziu absolutamente nada. E muito sincero, viu, Rocha? Contra a fraca equipe do Paysandu, viu, Rocha? Segue lá. E lá vem o Botafogo, mas dá pra empatar ainda. Quem sabe? Jefferson nem dominou, bateu nos braços do goleiro Gabriel Mesquita. 49, 1 minuto pra poder terminar o jogo. Primeira derrota do Botafogo sob o comando de Alan Al. O Paysandu que não havia vencido no Campeonato Brasileiro. E o Juninho Fonseca, que deve estar nos ouvindo, trouxe um detalhe muito interessante que vai se confirmar, né? O Paysandu não conseguiu ficar vencendo por 15 minutos sequer. Ele fez o gol aos 45, tem 5 de acréscimo, vai vencer só por 5 minutos, mas ele não consegue vencer uma partida com mais de 15 minutos, né? Ou faz o gol, toma o gol e aí vence o Botafogo, né? Exatamente, eu acredito que é um péssimo resultado, Rocha, eu vou dizer péssimo sim, 20º colocado, né, não tinha feito 2 gols até o momento na competição. Eu até comentei nos programas dessa semana, iríamos ver um Paysandu diferente, né, foi pra cima e a equipe piorou após a saída do Sabit, na minha opinião, e a entrada do Jefferson Nem, que pouco criou. Pega o time do Botafogo, ergueu pra dentro da grande área. Pega bem o goleiro alto do time do Paysandu. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. Temos mais 1 minuto 51 minutos. Ainda tem 1 minutinho pro Botafogo poder chegar. Atenção, torcedor. O Botafogo vai para ataque agora. Joga essa bola pra dentro da grande área. Joga pra ver a confusão que vai dar. Alirro jogou a bola pra Jefferson. Nem olhou pra dentro da grande área, joga na fogueira para Darmicino, Darmicino pegou bem a bola, abriu para a ponta agora, capricha no cruzamento, Jefferson, cruzou para dentro da grande área, olha o gol do Botafogo, saído Gabriel Mesquita, subiu de cabeça o jogador do tricolor, pega firme, vai terminar o jogo, não há tempo para mais nada, fim de jogo na Curuzu, o Paysandu obtém a primeira vitória no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo. Fim de papo na Curuzu. A PAN transmitiu para você 1 Paysandu 0 Botafogo. Termina o jogo, Pedro. 1 para a equipe do Paysandu, 0 para a equipe do Botafogo. Paysandu que com esta vitória vai para 7 pontos, conquistando a sua primeira nessa Série B depois de 12 jogos. Estreia do Claudinei Oliveira com 7 pontos. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas até o momento é o 19º colocado. O Botafogo voltando para a
17ª posição com 10 pontos, não conquista nenhum, vai voltar a Ribeirão Preto com 0 pontos na bagagem, foi a Belém na 17ª colocação e irá voltar a Ribeirão Preto na 17ª colocação, podendo ir para a 18ª, Rocha, se o Amazonas vencer a equipe do Avaí amanhã. E o torcedor fica na bronca do Botafogo, né? E nem é para ser diferente, né? Nem é para ser diferente, Mário Baio. Perder pro Claudinei, o torcedor tá na bronca, Mário Baio. É aí! Jogou tava até comemorando o empate, né? Cheguei até a dizer que era para comemorar o empate, porque aquela altura do campeonato, né? E aí o Paysandu vai e ganha do Botafogo. Fala, Baio. Pois é, né, Rocha? Realmente um jogo muito ruim tecnicamente. Hoje o Botafogo muito aquém daquele Botafogo que vimos das últimas 3 partidas com o professor Alan, né? Realmente o Botafogo hoje não criou absolutamente nada, Rocha. E eu vou ser muito sincero, o Paysandu também pouco criou, né? O Botafogo, a gente dizia durante a transmissão que o gol iria, se saísse algum gol, iria ser por uma falha, né, de alguns jogadores, né? E realmente a falha aí veio da própria zaga e do Botafogo, que encontrou, né, o Paysandu ali, liberdade para o jogador, o Leandro Vilela, chutar aí pro gol e acabar fazendo o gol, né? Tiro a responsabilidade completa do Vitor Souza. Acho que bola molhada, campo molhado, né? Depois da chuva, realmente, ele até chega a resvalar na bola, mas não tem falha aí, né, na questão na partida, né? No lance da partida aí do Vitor Souza, viu, Rocha? Um resultado muito ruim pro Botafogo, né? Por aquilo que se desenhou o jogo. Eu vou ser muito sincero, Rocha, não vou ficar fazendo média. Esse time do Paysandu aí é time para rebaixamento, né? É um time que não tem absolutamente nada, Rocha. Não cria jogadas, não... E acabou num lance fortuito aí pela incompetência do Botafogo, vamos dizer assim, acabou conquistando aí esse resultado que é bem ruim pro Botafogo. Mas eu vou ser muito sincero, viu, Rocha? Pro futebol que o Botafogo jogou hoje, né? Talvez pelo o resultado melhor, né, o resultado mais justo seria o empate, mas serve aí de lição pro Botafogo, aí que não dá para bobear nessa Série B, Rocha. Pois é. E o próximo jogo é quando? Quinta, sábado, sexta? Sexta-feira contra a Chapecoense, dia 20, às 19 horas, no Estádio Santa Cruz. Sexta-feira. Isso. Sexta-feira, 19 horas. Exato. Venha uma Chapecoense, né, Mário Baio? Vem aí uma Chapecoense, que é um time muito mais qualificado do que o Paysandu, né, Rocha? Agora ver aí o que o professor Alan vai fazer, vai perder o Sabit, né? Talvez pode ter aí a volta de alguém, né, nessa partida aí, mas vai ter que perder o Sabit. Provavelmente vai ser o Dramicino, né? O substituto, né, o Alejo Dramicino, mas aí o Botafogo perde realmente em qualidade com o Gabriel Bispo e o Dramicino no lugar do Sabit, Rocha. Pois é, meu amigo Luiz Antônio Gelfuso, eu falei, né? Troca de técnico, 3 partidas anormal, depois volta à normalidade, tá dizendo ele, curiosidade mundial. O treinador foi covarde para empatar com esse time medonho, o Paysandu, né? Vive levantando defunto, Cicílio, na realidade, tem que torcer para cair logo, quem sabe, o investidor de Araque vaza do Botafogo, Neguimar. Tem que tirar esse Pinóquio daí urgente, né? Tem que ganhar essa ação na Brasil-Canadá e expulsar esse M daí. Paulo Neto, Botafogo hoje foi covarde, mas o Alan Al está com as mesmas teimosias do Zanardi. Jader Costa, Paysandu só tem um tal de Rossi como bom jogador, mas ninguém o Doug. Tem gente que só aprende levando porrada. É o caso do Botafogo. Vanderlei Crispim. 2 times fadados ao descenso. Paulo Neves. Quem falou que o Bota melhorou aí esse resultado, né? Perdeu para um time horroroso. João Amaro, é soda. Começou a ressuscitar os caídos em cima do fora da Alberto Batista. Fora Toninho Cecílio, né? Fala um palavrãozão aqui, queremos jogador profissional. Ítalo Silva. Vergonhoso essa diretoria, mais um ano fazendo M. O Douglas
Crespan tá aqui com a gente. E se reclamar, o Betinho põe os simpatizantes para fora. Jader Costa, como sempre, se apequenando contra lanternas. Depois que era a torcida em campo. Curiosidade mundial. Resultado péssimo, ressuscitando os mortos, o time é medonho. Alexandre Vi, Botinha é time pequeno, Paysandu é time grande da capital. Simples assim, o Doug, ressuscitando defuntos. Paysandu fez 11 jogos, não ganhou nenhum. Adivinha de quem ganhou? André Luiz, como diz o grande Muricy, a bola pune. O time que não teve coragem de ganhar foi castigado, tomando um gol do time que teve mais vontade. O Júnior Precipessa, se o Paysandu ganhar a próxima e o Botafogo perder, o Botafogo pode ir para último lugar. Jonathan Cafu é banco, Sabite, muito emocionado no meio de campo, toma cartão todo jogo, tá dizendo ele aí, né? Alan Al jogou com o time para trás hoje. E o Neguimar, parabéns Adalberto, Toninho, Cecílio. Torcedor tá muito na bronca aqui, né? O Argeu Lemes, Rogério Teixeira. Rocha, fica evidente que falta banco e no segundo tempo falta capacidade física. Concordo. Bom, é assim, ó. Eu vou discordar um pouco do torcedor do Botafogo hoje. E esse é o legal, né? Você concordar, você discordar. Eu sinceramente achei que o Alan Al não foi covarde hoje. Ele botou em campo quem tinha que botar. Ele botou em campo o que tinha de melhor. Agora, o seu Leandro Maciel não chamou... Aliás, eu vou cometer até uma heresia. E posso. Porque eu vivo elogiando o Leandro Maciel. Acho que ele é um jogador acima da divisão da Série B. Só que hoje ele amarelou. Alexandre Jesus hoje amarelou. O meu panga hoje vai para o Leandro Maciel. É uma heresia isso, mas o meu panga vai para o Leandro Maciel. Eu não acho que o Alan Al jogou covardemente. O Alan Al não tem peças. Ninguém vai falar do Toninho Cecílio, que não mudou nada. Eu estou sentindo saudade do Pelaipe, gente. Eu estou sentindo saudade do Pelaipe. O Toninho Cecílio veio para mudar, para trazer jogador, para isso, para aquilo, não traz ninguém. Agora, o Alan Al tá tendo, e aí recai sobre ele essa crítica, a mesma doença crônica do Zanardi. O Zanardi caiu por quê? Porque abraçou convicções equivocadas. E o Alan Al tá abraçando o Cafu. O senhor repete para mim, quantos jogos o Cafu fez no Cuiabá e quantos gols? Em 2024, né, vou puxar o dados completo nos anos que ele ficou 4 anos. Na temporada de 2024, 36 partidas, 1 gol. 36 partidas, 1 gol. No Botafogo ele tem o quê? Ele já jogou pra caramba, hein? Ele já jogou nesse Botafogo... 23 jogos e 2 gols. 23 jogos e 2 gols. Então, só pra somar... 23 com 36, 59. 23 com 36, 59, 3 gols e 59 jogos e 3 assistências. Ele é titular do Botafogo. Então essa convicção que abraça o Alan Al, ela é bastante complicada. Então, Perfeito. por exemplo, Cafu não tem a mínima condição de ser titular desse Botafogo. Então hoje, com todo respeito ao torcedor que acha que o Alan Al foi covarde, gente, ele botou o mesmo time que ganhou do CRB praticamente. Ele botou o mesmo time que empatou com a Ferroviária. Agora, hoje, alguns jogadores do Botafogo pipocaram. E o Leandro Maciel pipocou. E o Alexandre Jesus pipocou. O Riso até cometeu essa falha, permitindo o cruzamento, mas ele jogou muito hoje. Ele foi um bom jogador hoje. Eu não acho que ele foi na partida, se movimentou bem, teve muito trabalho no começo do jogo. Então, assim, hoje, 2 caras amarelaram, pipocaram. O Leandro Maciel e o Alexandre Jesus, na minha opinião, garotada. Ô, Rocha, quando você olha, por exemplo, para o banco do Botafogo, hoje o Botafogo teve João Carlos, goleiro, né? O Alisson, lateral direito. Perfeito. Carlos Eduardo, zagueiro, volante. Isso. Né? Edson, zagueiro. Rafinha, lateral esquerdo. Boa. E aí ele teve, pro setor ofensivo, né, de criação e ofensivo, Jefferson nem meia.
né? Alejo Dramicin no meia, segundo volante. Pablo Tomás, centroavante. E o William, ponta, né? Atacante de beirada. Então, para você ver, Rocha, que hoje o Botafogo, né, teve um banco ali, né, do 12 ao 20, tá bem? Mas o Botafogo não tem opção, né? O Botafogo realmente não tem opção, né? Tudo bem, nós vamos falar. Eu também acho que o Jonatas Cafu não deveria ser titular do Botafogo, mas quem que o Botafogo vai colocar? Vai colocar o William? Será que não é prematuro para... Eu prefiro. Eu acho que o William já tá aí na boca do vestiário para subir há um ano. A gente tá falando desse William, desse garoto, desde o ano passado. Então, assim, é hora também de saber se o William vai servir para o Botafogo. Porque a gente não sabe. Você sabe se o William serve para o Botafogo? Eu não sei. Porque ele não tem tanta utilidade. Não é então, tanto assim, utilizado. Vamos botar, por que não dá ao William o mesmo número de jogos que se dá para o Pablo? Por que não se dá para o William o mesmo número de jogos que deu para o Cafu? Deixa o menino jogar, bota o moleque para jogar 2, 3 jogos. Vamos ver. Ah, mas pô, ele vai se assustar? Não sei, o Leandro Maciel hoje pipocou, que pra mim é o melhor jogador do time. Então, vamos dar ao William, já que a gente não tem opção de ataque, uns 3 jogos. Vamos falar pra ele, garoto, ó, vem cá, você vai ter 3 jogos pra acontecer. Beleza? Porque assim, ou você deixa de ser uma promessa, ou você vira uma promessa. Porque realmente o Cafu, ele não soma em absolutamente nada. O Robinho se dá bem pelo lado direito, ele gosta, bota o William na esquerda olha, sem nenhuma pretensão de ser Mandiná ou nenhuma pretensão de ser Jair de Ogum, eu tenho absoluta certeza que o William vai fazer mais do que o Cafu. Eu tenho absoluta certeza. E eu tô puxando aqui, Rocha, em 5 anos que ele ficou no Cuiabá, temporada 21, 22, 23 e 24, né? 4 anos, na verdade, 111 jogos, 8 gols e 7 assistências. E digo mais, na carreira, ele tem 13 gols. Na carreira toda, com 33 anos de idade. Pois é. 33 anos, 13 gols. Agora, quantos anos tem o William no Botafogo? Alguém poderia me ajudar com essa informação? Te puxo agora. Porque ele não é mais o menino, porque a gente chama o Neymar de menino até hoje, o Neymar vai fazer 33 anos, né? Então, o William já não é mais um garoto, né? O Evandro Tostes, esse Pablo não pode ser considerado jogador profissional. Pelo amor, Rochinha. O Itamar Ferreira, Rocha, a verdade é que não podemos passar o pano para a realidade. O elenco é fraco e esse preparador físico, filho do Dunga, é muito ruim. Nós estamos falando isso desde o ano passado. O elenco botafoguense, na verdade, é fraquíssimo. Rádio Jovem Pan News, você vai ouvir pelo rádio quando for ao estádio. 107,5. 107,5 a frequência. Você vai para o estádio agora ouvindo a rádio. Você vai para o estádio ouvindo a Rádio Jovem Pan agora. Você vai sair do estádio ouvindo rádio como sempre ouviu. Vai ouvir a Jovem Pan, vai sair ali da passarela do álcool, vai pegar o seu carro, vai para casa ouvindo a Jovem Pan. Que delícia, hein? Ouvir o rádio no carro de novo, que saudades. Aliás, muita gente já ouvindo. Quero mandar um abraço para o Uber, para os taxistas de Ribeirão Preto, um grande abraço. Carrillo é rebaixado da Inter, fez 3 gols em 5 anos. Leandro Maciel não está jogando bem há muito tempo, jogador mediano. O Elton Avelar, gente, mas o time é limitado, sinceramente o time jogou bem. Jefferson Ney no lugar do Cafu, também acho. Fernando Costa, ressuscitando o morto. Parabéns, Cecílio. Montou um time medíocre. Neguimar esteve. Cadê o Rony Carrídio? Tá machucado. Curiosidade mundial. Esse Alan Al enganou bem nas primeiras rodadas. Hoje ele mostrou que é reativo e covarde. O Doug, né? Você vê uma Ferroviária com garra sempre procurando o gol. O Botafogo não é um time limitado, é limitadíssimo. O Ítalo, a culpa não é do treinador, né? O Botafogo não tem peça para mudar. O Jader Costa, Alan Al deu o estilo de jogo para o Botafogo, melhorou muito o toque de bola. E a parte ofensiva, o Leandro Maciel só reclama da arbitragem. Toninho, o Marcos Sicilino, 7 anos com essa SA, nunca bons elencos, né? E é a bomba, sempre
sempre cai sobre os treinadores. Juninho Precipeça. Cecílio veio para mudar de Campinas, né? Mas trouxe um monte de rebaixado com ele. O Thales, treinador covarde, mais do mesmo, tinha tudo para trazer 3 pontos lá, mas ninguém chamou a responsa. É isso mesmo, Thales. Eu acho que hoje faltou um jogador do Botafogo. Nós vimos, é evidente que transmitimos o jogo acompanhando a transmissão. O Paysandu reclamava por todas as bolas, comemorava todas as bolas tiradas da área. Botafogo... Ninguém apático. chamou a responsabilidade. Ninguém chamou a responsabilidade do jogo de hoje, São Mário Baio. E na realidade, Rocha, é por isso que o Botafogo acabou sendo derrotado, né? Ainda que eu também concorde com você que poderia o William ter entrado no lugar do Jonatas Cafu, né? Mas eu não sei, Rocha, se isso acontecesse no jogo de hoje, se iria mudar a realidade do que foi. Porque realmente o meio-campo, ele é o cérebro do time, né? Ele que comanda esse ataque. Sim, né? boa. Então, hoje o Maciel não apareceu, o Alexandre Jesus, não apareceu, o Robinho não apareceu, o próprio Jonatas Cafu não apareceu, né? Por quê? Porque não recebia essa bola. Então hoje o Botafogo, muitas vezes, em muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, eram cruzamentos para dentro da área, e esses cruzamentos encontravam ali uma zaga do Paysandu com 3 jogadores, com 4 jogadores, 5, um campo pequeno, o pessoal povoou ali a pequena área, e aí não vai para lugar nenhum realmente, Rocha, né? Não vai para lugar nenhum. Eu vejo que hoje não foi o Paysandu que ganhou o jogo. Porque se você perguntar pra mim também, o Paysandu não tem qualificação nenhuma. Aliás, Rocha, né? A gente estava falando aqui do Diogo Oliveira, que foi oferecido pro Botafogo. Eu vou ser muito sincero, né? Tem 1,90 e quanto? 1,94. Em 94, ainda Isso. bem que ele não veio. Porque, olha... Né, Furou uma bola ali, né? Nossa, é um tromba-tromba, um jogador que... Furou uma bola feia ali. Me desculpa. E, Mário, até pra completar, pra até te fortalecer na sua informação, no seu comentário também, o Rocha perguntou também, né, quanto tempo o William tá no Botafogo e tudo. No Sub-20 ele tá mais ou menos aí uns 6 anos. Desde 2023, a primeira oportunidade do William na Série B, né? No total, 14 jogos com a equipe do Botafogo. Lembrando, entrando poucos minutos ali, não começando como titular em nenhum, não tem nenhum gol e não tem nenhuma assistência. Não joga. Quer dizer, o menino tá no profissional desde 2023. Nós estamos em 2025, mas ele não entra no time. Não é possível que ele seja pior que o Pablo Tomás. Quando você ouve a Jovem Pan, você tem informação como essa. Primeiro jogo do William no profissional, na Série B, foi em 2023. De lá passou por Campeonato Paulista, de lá passou por Copa Paulista, de lá passou por Campeonato Brasileiro. Então, assim, ou o William, a torcida do Botafogo quer saber, ou o William é um jogador de futebol, ou ele vira um jogador de futebol, ou o Botafogo libera o jogador para ele cuidar da vida dele. Porque não dá para o jogador ficar aí bebendo, comendo, dormindo, trabalhando, é bem verdade. Jogador de futebol custa caro. Custa caro. É suplemento, é alimentação, são cuidados médicos. Então, assim, o William... Porque não é possível... Porque se o William não consegue jogar nesse Botafogo de Pablo Tomás, não consegue jogar nesse Botafogo de Matheus Regis, Cafu, que é a posição do William. Do William, lá pelo lado esquerdo, posição do William. Se o William não consegue jogar nesse Botafogo do Cafu, então libera o menino, deixa ele cuidar da vida dele. E ele estreou contra o Chapecoense, dia 11/11/23, na derrota pro Botafogo, né? Na derrota pelo Botafogo, Chapecoense 2-0. Rocha, eu concordo com você. Concordo quando você fala que o William precisa de mais oportunidades lá pelo lado esquerdo, é a área dele, né? Estamos, inclusive, Rocha, de olho na entrevista coletiva. Daqui a pouquinho o Alan Al vai falar sobre a primeira derrota dele no comando da equipe do Botafogo, que vinha 3 jogos sem perder, voltou a conhecer o caminho das derrotas. Eu concordo, e até eu comentei, lembra? No jogo passado, eu falei, Leandro Maciel foi o Panga. Você falou, uma heresia você falar isso, Pedro. Eu concordo, mas na minha opinião, Panga, e hoje foi você que comentou heresia. Então, assim, 2 jogos já, sendo o Panga citado por nós aqui, que antecipamos tudo aqui pra galera, pro torcedor da PAN 107,5, no YouTube da W Sports e Jovem Pan News Ribeirão Preto também, não é por acaso. O Alexandre Jesus não marca gol agora há 4 jogos.
4 gols em 11 jogos ele tem na competição, mas o Alexandre Jesus precisa de um pouco mais, precisa se mostrar mais. Ah, a bola não tá chegando, Leandro Maciel não tá legal, o meio não tá bacana. O time piorou muito com a saída do Sabic. Piorou muito. O Botafogo, uma equipe como o Botafogo, perdeu pro vice-lanterna e pro Lanterna. Perdeu pro Atlético e pro Paysandu. Uma equipe destruturada internamente não tem como meiar você olhar pra frente e buscar ficar em 10º colocado. A situação do Botafogo, na minha opinião, é muito triste. A equipe do Paysandu é péssima, mas na minha opinião, o resultado por 1-0 pro Paysandu foi horrível. Foi péssimo essa derrota para a equipe do Paysandu, uma equipe que não vencia há 11 jogos. O Botafogo ir lá ser o time que... Isso fica feio. Fica feio. O time que o Paysandu, a primeira vitória depois de 11 jogos, foi em cima do Tricolor Paulista. Vamos dar uma olhada daqui a pouquinho na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, gente, o torcedor está aqui no chat participando e com razão. Não vamos tentar tampar o sol com a peneira. Não. O time é fraco, o time foi mal contratado, o time foi mal montado. O Toninho Cecílio, eu não sei, eu não tenho ouvido outras rádios. Eu não sei se é uma opinião minha pessoal, se tem outros companheiros de rádio, ou dentro da nossa equipe mesmo, Baio, você, o Juninho. É muito fácil culpar o Zanardi. Para mim, tanta culpa quanto tem o Zanardi, tem o Toninho Cecílio, que não trouxe nenhuma novidade. Eu tô com saudade do Pelaipe. E assinou embaixo com as contratações que o Zanardi sugeriu, né? Eu tô com saudade do Pelaipe, de verdade. De verdade. Porque assim, ó, a cada ano que passa, a SA consegue montar um time mais fraco. O time do ano passado era melhor que esse, o time do ano retrasado era melhor que esse. Então, a cada ano que passa, nós estamos montando times mais fracos. Então, eu tô com saudade do Pelé, porque o Toninho Cecílio, para mim, não apresentou absolutamente nada de novidade. Nada de novidade. Botafogo contratava jogador parado, continuou contratando. Botafogo contratava jogador com ótimo, péssimo retrospecto, o Botafogo continua contratando jogador de péssimo retrospecto. Então, o que mudou, Toninho? Ele trouxe o quê? Ah, mas a culpa não é do Toninho Cecílio, porque ele monta o time com o dinheiro que dão para ele. Então, peraí. Não faça promessas à torcida. Então, peraí. Então você pega, plagiando o Raul Gil, pega seu banquinho e sai de mansinho. A SA paga um bom salário para gerente de futebol, né? Então é assim, ó. Porque o Cecílio vai amargar mais um rebaixamento, tá se tornando o rei do rebaixamento. Então, tão culpado quanto o Zanardi que se foi, para mim é o Toninho Cecílio. E pouca gente fala nisso. Ô Rocha, eu me lembro de ter feito um comentário, né? Acho que, se não me engano, quando o Botafogo perdeu do Atlético de 3-0 aqui, eu dizia, olha, eu não vejo futuro, né, pro Zanardi no Botafogo. Não vejo, né? Eu não vejo. E ainda acabaram protelando, enfim, para mandar ele embora. Mas eu não via futuro no Zanardi no Botafogo, né? Eu não culparia, Rocha, o Alan Al nesse momento. Porque acho que ele até no jogo, no conjunto da obra, fez aquilo que foi possível com o elenco que tem. Mas o que eu quero dizer, Rocha, é que fica claro que o Botafogo precisa contratar. Se o Botafogo quiser continuar na Série B, se o Botafogo quiser disputar a Série B em 2026, o Botafogo precisa contratar, né? A diretoria vai precisar abrir os cofres, a diretoria vai precisar contratar jogadores. Não adianta contratar, né, com todo respeito, o Zezinho, que está lá na segunda divisão do Campeonato do Rio Grande do Sul. Não vai adiantar contratar o jogador que foi destaque da Série A3. Não vai. Não adianta, não é hora de fazer apostas, né? É hora de contratar jogadores que vão chegar, vão vestir a camisa e vão dar resultado. Não dá, com todo respeito hoje, Rocha, não dá, não tô falando, às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente, espero que o profissional, eu tô criticando o profissional, não o ser humano, mas não dá, Rocha, para um jogador como o Sr. Rafael Melhorim vestir a camisa do Botafogo, um jogador que quando a bola é cruzada na área, ele não consegue subir um palmo, não dá, não tem condições, Rocha. Agora, não tem condições. O que está ruim pode piorar, porque o que vai acontecer? Janela de julho, os times vão se reforçar. O Botafogo não irá se reforçar como os outros times. Não.
Então, se o sofrimento nessa primeira fase do campeonato já é grande, imagine na segunda fase. Agora, o que você acabou de escrever aí? O Paysandu é um time ruim, é um time horroroso. Ganhou do Botafogo de 1-0. Então, se o Paysandu é ruim, o que a gente vai falar do Bota? Esse time ruim? Alan Al, entrevista ao vivo. Vamos lá então para a entrevista do técnico Alan Al aqui na Jovem Pan News, 107,5 MHz. O Alan Al está chegando com a sua entrevista direto de Belém do Pará. Se já tiver, pode colocar, Greguinho. Manda bala. Vamos para cima aí, Alan Al. Que eles teriam muita dificuldade nessa bola rápida de primeiro pau. Então são pequenos ajustes, é um início de trabalho, é uma adaptação ainda à nossa maneira de pensar o futebol, mas eu vejo que a gente, mesmo com o resultado negativo e lamentando bastante, a gente está no caminho certo. Temos que seguir em frente, levantar a cabeça e buscar pontuar dentro da nossa casa, que é fundamental. Buscar a vitória diante da Chapecoense, sabendo que é um adversário difícil, mas que o jogo com o Paysandu em Belém, ele não vai acontecer mais. A gente tem que pensar no próximo adversário. Alan, a chegada do Marquinho aí, única aquisição de vocês na janela de transferências, de que forma você já pretende utilizar esse atleta contra a Chapecoense? Está imaginando ele um pouco mais fora da área, chegando ali no último terço, no auxílio? Como é que você está imaginando isso? Ele é um jogador de possibilidade de jogar tanto pelo lado como por dentro. É um meia atacante quando joga por dentro, um jogador com uma característica de boa finalização de média distância. É um meia, né, que nós temos ali essa carência, né, tínhamos essa carência até em quantidade de jogadores nessa posição. Então a gente vai ver como é que ele está fisicamente durante a semana, vamos ver como é que ele vai se adaptar aos nossos treinamentos e ele tendo a disponibilidade, tendo essa possibilidade física e de entendimento, a gente utilizar ele da melhor maneira possível. Alan, a boa postura da tua equipe aqui e esse ressurgimento do Paysandu numa Série B onde ninguém dispara, exceto o Goiás, e ninguém está morto mais do que nunca depois desse triunfo do Papão, indica que o Botafogo aí, com muito trabalho, com a tua qualidade no dia a dia, tem condições de pensar em primeira página, pensar em coisa grande já em 2025? Sem dúvida. O primeiro objetivo nosso, nós temos que ter a humildade de saber que o primeiro objetivo é se afastar dessa zona, sair dessa zona, que não é fácil, né? São jogos decisivos, são jogos muito competitivos, como você bem falou, né? De poucas oportunidades em alguns momentos, mas eu vejo que a nossa equipe ela vem performando, ela vem desempenhando, e tanto que nós lamentamos o resultado adverso hoje, porque poderíamos pelo menos ter somado um ponto, o que faria diferença. Não era o que nós queríamos, nós viemos aqui para ganhar a partida, tivemos a possibilidade e não conseguimos, mas eu vejo que essa mudança de atitude, essa mudança de postura e principalmente essa organização maior que a nossa equipe vem demonstrando, ela pode nos levar sim a um caminho de primeira página para que a gente possa aí brigar por outras coisas. Mas o primeiro passo é vencer, se afastar dessa zona tão incômoda de rebaixamento e a gente mais para frente na virada do turno está mais próximo da primeira página o quanto antes. Alan, de que forma a Copa Paulista pode te ajudar aí nessa formatação, nessa massificação de desempenho a partir do próximo dia 18, uma competição alternativa, mas que pode te trazer boas novidades, né? Eu acho que pode ajudar principalmente dando ritmo para atletas, né? Nós tivemos hoje uma necessidade de pular a etapa colocando o Ney no jogo, jogador que vinha de lesão, de pular a etapa colocando o Robinho jogando mais do que a gente havia previsto, por necessidade da posição. Então essa Copa Paulista ela vai servir muito para dar ritmo a esses atletas. Temos ali 3, 4 atletas no departamento médico que podem e vão qualificar muito o nosso elenco e a gente vai utilizar essa competição para dar esse ritmo a esses atletas e para observar também jogadores da base, jogadores que foram contratados para essa competição e que possam nos ajudar dentro de uma necessidade, dentro daquilo que a gente enxerga, para a gente não só ter quantidade, mas ter variações nas tomadas de decisões que a gente costuma ter durante a partida. Eu acho que isso é fundamental, você ter mais opções. Quanto mais opções, mais dificuldade você vai trazer para o adversário. Só para fechar a última, Alan, o Matheus Regis estava nas prévias aí, né, nos veículos de comunicação que cobrem o Botafogo. O que aconteceu com o atleta? Foi contusão? Foi uma opção? E o tamanho da falta que ele fez ali naquele lado ofensivo, um cara que te ajudou muito aí nesses 3 últimos jogos? Ele teve uma lesão no último treino, né? Uma lesão no adutor, foi diagnosticado com grau 1,
A gente espera aí que de 5 a 7 dias, né, clinicamente ele esteja disponível para fazer essa transição. É um jogador que faz falta, porque é um jogador agudo, um jogador que ataca espaço, que já tem um entendimento maior e uma condição física que ele vinha tendo de bater e voltar no momento que a gente precisava. Então, como eu falei, quanto mais opções nós tivermos ali nesse setor, né, em todos os setores, mas principalmente do lado do campo, no setor ofensivo, vai ser bem-vindo e a gente espera contar com ele o quanto antes. Boa noite. Você está no quarto jogo, principalmente, né, com o Botafogo e está na 3 jogos invicto, agora sofre a primeira derrota. Uma culpa sua, mas jogando fora de casa, o Botafogo até aqui sempre levou gol. Apesar de, repito, não ser uma culpa sua, que você assume agora, mas a partir de agora em relação a esse ajuste, para não sofrer tanto e não sofrer mais gol fora de casa, nessa sequência que tem a partir daí, porque tem muito jogo pela frente, é corrigido aqui para frente para não sofrer tanto e não tomar mais gol fora de casa? Boa noite. Eu acho que além de não tomar gol, é a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem. Hoje nós dominamos o Paysandu na maior parte do tempo. Em alguns momentos até parecíamos que estávamos jogando em casa. Então essa efetividade, né, essa tomada de decisão melhor, transformar esse volume que nós tivemos em gol, eu acho que é fundamental. O fato de você tomar gol e não fazer é o que faz essa balança ficar desequilibrada. Mas se nós tivéssemos ali aproveitado melhor as oportunidades, com certeza, independente do gol que a gente tomou, nós estaríamos falando de outro resultado. Então buscar o equilíbrio, como você bem falou, é um começo de trabalho, jogadores voltando agora para nos dar uma possibilidade maior de variações. Tudo isso numa competição longa faz a diferença, mas eu vejo que nós estamos no caminho certo, vamos continuar trabalhando muito forte, vamos continuar confiando demais no elenco, no nosso dia a dia, que vem fazendo a diferença, e buscar recuperar esses pontos aí que nós vamos lamentar pelo que a gente desempenhou hoje, de pelo menos ter saído daqui com um ponto. Eu acho que isso é o que mais dói. Se é um jogo onde você é dominado pelo adversário, onde você sofre demais fora de casa, você até lamenta menos, mas hoje a gente lamenta muito porque nós tivemos um domínio na maior parte do tempo e no final do jogo, como eu falei, poderíamos ter um pouquinho mais de maturidade e uma consistência maior defensiva, porque o momento do jogo pedia isso. Bola aérea, bola longa, chutando o goleiro dentro da nossa área. Então são situações que a gente tem que saber que o adversário vai utilizar e a gente precisa estar bem posicionado para defender. Beleza? Valeu. Alan Al, a gente vai debater isso mais na segunda-feira. Mário Baio, um grande abraço a você. Obrigado, Baio. A estreia da Jovem Pan News agora. Oxalá a gente já esteja no estádio. Deus quiser. Para a gente transmitir o jogo da próxima sexta-feira. Baio, obrigado, um abraço. Um abraço, meu querido Wilson Rocha, um abraço, Greg, aqui conosco também, meu querido Pedro, e pessoal que nos acompanhou, tanto no YouTube da Sports, YouTube da Rádio Jovem Pan News em Ribeirão Preto, quanto o pessoal também que nos acompanhou, 107,5. Meio-dia, todo dia, tem o bate-pronto da Jovem Pan, tudo sobre o Botafogo no FM 107,5. Deixa aí já cravado no seu rádio, deixe fidelizado no seu rádio. Valeu, Pedro, abraço, mais uma jornada, parabéns, até amanhã. Obrigado, com Deus sempre a todos, 107,5, é um prazer, estaremos juntos, Comercial Francana, 15 horas, estreia da Copa Paulista do Leão do Norte, muito obrigado, fiquem com Deus, um bom final de semana e uma boa noite, Rocha, obrigado. Agora você vai para o estádio ouvindo a Rádio Jovem Pan e vai embora do estádio ouvindo a Rádio Jovem Pan.